Seja muito bem-vindo à Abrapraxia, uma comunidade que, há mais de 10 anos, transforma vidas por meio da conscientização sobre a apraxia de fala na infância. Aqui, famílias e profissionais se unem para que cada criança alcance o seu melhor potencial. Eu vivo cada dia, cada ano, vendo mais gente aqui dentro e vendo gente querendo fazer parte da nossa comunidade. E isso vem acontecendo de forma tão natural que, para mim, quando chega uma mãe voluntária, uma nova mãe voluntária, querendo fazer parte do nosso grupo e querendo ter tarefas, elas não querem só ser voluntárias e estarem aqui com a mesma camiseta que a gente. Elas querem ter uma função dentro da associação. Então, eu acho que o nosso maior desafio vai ser saber acolher essas famílias, no sentido de elas quererem trabalhar conosco e a gente fazer novas coisas, porque com essas mães vem novas ideias, vem novos desafios, coisas que ainda não tinham passado pela nossa cabeça. Porque como a associação sempre foi muito orgânica, ela partiu sempre de coisas que nós, pais fundadores, estávamos passando com nossos filhos. Então, isso foi com letramento, isso foi com desfraude, isso foi com a parte motora. E agora a gente está numa fase mais de adolescência, que novos desafios nas nossas famílias estão surgindo, mas que a gente está tendo demandas de famílias que não estão oficialmente dentro da associação. E a gente precisa acolher e a gente precisa responder da forma mais carinhosa possível também para essas famílias. A gente sente muita falta do contato físico, né? Porque na própria conferência vocês podem ver o quanto a gente gosta de se abraçar, o quanto a gente gosta de conversar uma com a outra, mesmo aqui no palco a gente acaba contando coisas da nossa vida pessoal. Então a gente tenta manter isso ainda assim nas nossas reuniões virtuais, né? Então a gente brinca às vezes, vamos fazer uma coisa mais descontraída aqui, então no início a gente sempre acaba quebrando gelo um pouquinho ali, falando. Mas é um desafio, né? Mesmo aqui, quando eu estava no Brasil, a gente mora em cidade diferente, né? Mas a gente tinha mais oportunidade de se ver. Então, marcava alguma coisa em São Paulo. Agora, eu estando lá, um pouquinho mais difícil. Mas a gente dá um jeito, né? Eu vim de lá, não poderia perder a conferência esse ano, porque era essa 10ª conferência, né? Então, é tudo mais, um pouquinho mais especial. Sempre é especial. No início, né, como a gente comentou, foi um trabalho bastante orgânico e muito trabalho voluntário, e a associação foi crescendo e também com isso cresce muito a nossa responsabilidade para transcender um trabalho que depende às vezes de uma ou duas pessoas para um trabalho profissional, com organização. Então nós fomos criando, né, todo estratégias, planejamento estratégico, indicadores, contratando pessoas dentro da organização, e com isso a gente começou a aumentar a abrangência da associação para todo o Brasil, para trazer cursos, palestrantes, profissionalizar realmente e trazer coisas com qualidade. E para isso a gente também sempre mediu como é que estava sendo o feedback do público. A gente faz pesquisas, né, avaliando índices de satisfação em relação aos treinamentos, em relação às conferências. E também mais importante para nós é que esse conhecimento todo transcenda a própria associação, né? Então a gente já vê hoje que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia também está trazendo essa questão da apraxia muito forte. A gente vê vários pesquisadores e muitas iniciativas ligadas à apraxia, que isso é o mais importante no final, né? Como a gente tem o objetivo de entregar a nossa missão de levar as nossas crianças para o seu melhor potencial, então a associação assumiu essa liderança, né? Mas hoje esse movimento se tornou uma comunidade muito maior do que a própria associação. Então a gente está muito satisfeito de ver tudo isso acontecendo. Quando a gente foi criar a Abrapraxia, eu achava que o impacto ia ser menor do que nós já tivemos nesses 10 anos. Tudo que a gente conseguiu e conquistou é muito além do que eu imaginava. Muitas vezes eu me pego em lugares que as pessoas me reconhecem porque fizeram algum curso da Abrapraxia ou estiveram em alguma conferência da Abrapraxia e falam obrigado por ter criado essa organização, por ter sido uma das mães fundadoras e ter transformado a vida de um paciente meu ou a vida da minha família.
eu me inspiro em cada telefone que eu atendo de cada mãe, em cada mensagem que eu recebo de cada fonoaudióloga, em cada ideia compartilhada, em cada choro dividido. Quando a Ana nasceu, que é minha filha que tem apraxia de fala na infância, nós, por bem da família, decidimos que eu ia parar de trabalhar por um tempo. E daí Deus me deu esse diagnóstico, essa missão e esse propósito. E daí a gente começou a construir tudo isso com toda a expertise que eu tinha lá de trás, de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de negócios e de unir para um bem maior. Eu sou um dos pais que começou o trabalho da apraxia. Lá no começo a gente eram 3 famílias, né? Então 3 pais e mães de crianças com apraxia. E a gente começou, como vocês têm acompanhado um pouco aí da história, né? Há 10 anos atrás foi a primeira conferência. E a gente sempre pensou assim, pelo menos para mim, a preocupação sempre foi ter algo sustentável. Então a gente via essa necessidade dentro de casa, de buscar mais informação, de criar um ambiente favorável para que a Ana Beatriz, nossa filha, pudesse chegar no seu melhor potencial. Mas para isso a gente tinha que buscar muita coisa, né? Fazer um trabalho em função de todo o diagnóstico, em função de toda a desinformação que existia no momento. E aí, só que existia a preocupação também da gente criar algo que fosse sustentável. Mas graças a Deus e a todo o trabalho, a todo o esforço dessas 3 famílias que começaram, né? E essa família foi crescendo e outras pessoas vieram integrando o projeto. E isso vem nos surpreendendo cada vez mais, né? Porque realmente ela se tornou uma associação reconhecida, cresceu nesses 10 anos. Lógico, um crescimento orgânico, né, que a gente acredita que é um crescimento mais saudável, e a gente conseguiu chegar em patamares que a gente acho que não acreditava ou não esperava lá no começo, mas muito em função desse trabalho com toda a seriedade e sempre com esse olhar de sustentabilidade. A apraxia, ela entrou na minha vida de uma maneira muito especial. Ela entrou através de uma publicação num jornal aqui de São Paulo, onde a Elizabeth explicava o que era apraxia de fala na infância e fazia uma divulgação da associação. O meu cunhado me mandou essa publicação e disse: "Esse não é o Matheus?" Eu falei: "Nossa, parece que é o Matheus." Daí nisso eu entrei em contato com a Elizabeth para tentar uma consulta e já comecei a olhar o que a associação fazia. Não consegui com a Elizabeth na época, né? Entrei numa fila de espera de 11 meses, mas me inscrevi num curso dela e me inscrevi de uma maneira bastante egoísta para fazer contato com ela. Mas o curso me abriu, eu vim com a fono do meu filho, eu sou do interior de São Paulo. A gente fez treinamento e falou: puxa, o não a gente já tem. Vamos começar a fazer uma intervenção voltada para a apraxia com o que a gente aprendeu? Quando o Matheus chegou na Elizabeth, ele já falava as vogais das palavras. Ele era completamente ininteligível. E daí comecei a seguir a associação. Então, desde então, voluntária, ajudando nos eventos, fazendo campanha na minha cidade, e desde o ano passado, de uma maneira mais ativa, no projeto de pesquisa genética, e aí agora assumi finanças, com a licença maternidade da Bruna. Primeira conferência em 2015, eu participei como uma mãe que não sabia de nada. Depois me juntei à associação, né, que é em Goiânia, né, a Fabi tá lá.
Com o tempo eu fui trabalhando mesmo efetivamente para a associação, cuidava de toda a parte financeira, administrativa, e hoje eu cuido da parte de marketing, então a parte de Instagram, site, enfim, hoje eu cuido dessa parte, né? Toda vez que a gente coloca uma postagem, eu sempre penso num texto assim muito humanizado, sabe? Então eu acho que é um pouco disso, eu acho que essa é a marca da associação. E é fantástico, assim, ver toda o aprendizado, sabe, que a gente tem, as pessoas que estão junto com a gente, os profissionais, assim, eu acho que eles acreditam muito na gente, né? Penso que lá atrás, assim, quantas pessoas acreditaram na gente, né, pra gente ser o que é hoje e o que a gente significa hoje para as pessoas, né? Vai fazer 1 ano e 3 meses que eu estou na associação e, assim, é totalmente diferente de tudo que eu já vivi e tudo que eu entendia de associação. E o cuidado com cada criança, com cada profissional, é fantástico. Eu saio daqui com a alma leve. Quando eu conheci o projeto foi pela Bruna e eu me encantei. E, assim, eu fui me apaixonar mesmo, entender tudo depois que eu vim na primeira conferência, que eu entendi, assim, o olhar de cada pai, o cuidado com as nossas crianças. O conselho que eu dou é: procure primeiro o nosso Instagram, né? E depois entre no site, não tenha vergonha de perguntar. A gente está à disposição para ajudar. Tem muita mãe que tem vergonha de perguntar. Então a gente está lá para acolher. Então é muito importante essas pessoas que têm vontade de perguntar, têm dúvidas, perguntar, que a gente está à disposição para ajudar. A Abrapraxia é muito mais do que uma associação. É uma comunidade de esperança, conhecimento e amor. Cada história, cada depoimento reafirma que, apesar dos desafios, juntos somos mais fortes. Convidamos você a nos conhecer mais, participar de nossos eventos e cursos e ajudar a divulgar essa causa que transforma vidas. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e seja um agente transformador da sua cidade. Junte-se a nós na conscientização sobre apraxia de fala na infância.